taxa Selic foi ajustada para 13,25%. A gente teve aumento de 1%. E agora, como isso afeta o seu dia a dia? Como isso vai afetar os seus investimentos? Vai afetar a sua vida? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E eu já adianto para vocês que a perspectiva é que essa taxa ainda continue alta, ainda continue se elevando nos próximos meses. E agora a gente vai entender como isso vai impactar a sua vida, impactar principalmente o seu bolso. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Afinal, Rafa, por que a taxa Selic está subindo dessa forma? A taxa Selic ela é usada para controlar a inflação. A inflação é o aumento geral dos preços. Vamos supor que você está indo no mercado toda semana. Você está sentindo uma mudança? Está sentindo que você está comprando cada vez menos? Isso é inflação. A gente pega tudo que a gente comprava no ano passado e repete a mesma compra, os mesmos produtos, a mesma marca, tá bem mais caro. A gente não tá conseguindo comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. Tá tudo ficando mais caro. Essa é a inflação. Quando você vai no mercado, quantos por cento que subiu o azeite? Quantos por cento que subiu o arroz? Quanto que subiu o leite? Os produtos básicos, os produtos que a gente precisa para sobreviver estão cada vez mais caros. Quanto que você está pagando num quilo de bife? Essa é a inflação sentida no dia a dia, sentida no bolso. E os combustíveis? Os combustíveis já têm previsão para subir em fevereiro. Vai subir 10 centavos em gasolina e álcool e vai subir 6 centavos para diesel e biodiesel. Tudo que reflete no nosso bolso, tudo que aumenta e a gente sofre no dia a dia é a inflação, corroendo o nosso dinheiro todos os dias. Energia elétrica, quem hoje consegue viver sem energia elétrica? A gente precisa para absolutamente quase tudo energia elétrica hoje. E tem uma perspectiva de aumentar 9%. Ou seja, já se prepara que a energia elétrica vai subir. E para conter todo esse aumento geral dos preços, o Banco Central ele precisa controlar a inflação. E como que ele controla a inflação? Mexendo na taxa de juros. Se a inflação está muito alta, está descontrolada, precisa elevar a taxa Selic para controlar a inflação. Ou seja, Rafa, a gente está vendo aí uma Selic subindo 1% em uma reunião, subindo de 12,25 para 13,25. Quer dizer que os preços da inflação tá alta? Exatamente. A gente tem um aumento da taxa do nosso país, quer dizer que a inflação tá alta. A gente está pagando cada vez mais caro no mesmo produto. Beleza, Rafa, qual é o sentido de aumentar a Selic para controlar a inflação? Veja bem, quando a Selic ela tá alta, o que funciona? O que acontece no nosso país? O custo do dinheiro ele fica mais alto, o custo para você pedir um empréstimo, um financiamento, fica mais alto. Logo, você que precisa pedir um financiamento, um empréstimo, você para de pedir porque está muito alto, o custo do dinheiro está muito alto. As pessoas param de consumir, as pessoas param de comprar. E como consequência, se as pessoas estão reduzindo o seu consumo, a inflação diminui. Os preços tendem a diminuir. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem uma taxa Selic muito baixa, uma Selic em torno de 2, 4%, olhando o cenário do Brasil, quer dizer que o custo do capital está mais barato. Então, você consegue pagar muito menos juros, pagar menos naquele valor emprestado no banco, aquele financiamento que você vai fazer da sua casa, você consegue pagar menos, ou seja, o capital, o dinheiro está mais barato para pegar. Logo, todo mundo vai atrás de trocar de carro, trocar de casa, porque o capital está barato. Logo, começa a acelerar a economia, todo mundo começa a querer comprar, consumir, logo a inflação sobe. São medidas inversamente proporcionais. Se a Selic aumenta, o objetivo é para a inflação cair. Se a Selic cai, o objetivo é controlar a inflação para a inflação subir um pouquinho. Por quê? A meta da inflação hoje está em torno de 4,5%, com uma margem de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Se o Brasil está com uma inflação de 1%, é uma inflação bem baixa. Então dá para estimular o mercado, dá para cair a taxa e estimular o mercado para a inflação subir um pouco. Agora, a gente está com uma projeção para a inflação subir para 5,5%. Aí que o cenário começa a mudar, aí começa a aumentar muito a inflação. Porque os produtos, eles não sobem só 5%. Você vai no mercado, a carne não subiu só 5%, não subiu 4,5%.
O IPCA, ele mede o aumento geral dos preços. É uma cesta de produtos e serviços e ele mede quanto subiu esses serviços e esses produtos, e é aí que está a inflação, é aí que eles medem o IPCA, que é o índice oficial da nossa inflação. Então, como que o Banco Central ele vai decidir se ele vai aumentar ou diminuir a Selic? Primeiro, ele olha para o contexto da economia. O Banco Central, ele não olha o passado, ele não vai olhar para 2024 e vai decidir se ele vai aumentar ou diminuir a Selic. Ele está olhando para as projeções de 2026. Qual que é a projeção de 2026? Aumentar a inflação vai subir. O que o Banco Central precisa tomar de medida já, então? Aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação, para a inflação subir o mínimo possível. Dessa forma, o custo do dinheiro está mais alto, a maioria das pessoas não vão conseguir pagar o custo do dinheiro emprestado porque está muito alto, e aí a tendência é que a inflação caia um pouco, que regule a inflação. Se os preços eles continuam subindo, os juros continuam elevados. A perspectiva da taxa Selic é que chegue em 15% esse ano. Por isso que eu disse no início do vídeo que a taxa Selic tende a se elevar. Exatamente, especialistas estão aí estimando que a taxa Selic vai para 15% esse ano. Bancos estão achando que a taxa Selic vai subir 15% até junho desse ano. E saindo um pouco do contexto Brasil, olhando o cenário global, outros países também estão mantendo a taxa de juros alta, como os Estados Unidos, que o Fed, que é o Banco Central Americano, definiu que vai manter a taxa deles em 4,25% e 4,50%. Isso, olhando para a economia dos Estados Unidos, é uma porcentagem alta. A média lá é entre 2% a 3%. Está acima da média que a gente viu nos últimos anos. Não se espera que os Estados Unidos tenham taxa alta, porque é uma economia muito mais estável que a gente. A gente tem problema de inflação desde o Plano Real. Na verdade, a cada mudança de moeda que a gente teve, o objetivo era conter a inflação. Então, o Brasil sempre sofreu com a inflação. E como eu disse para vocês, a Selic ela influencia em todas as taxas do mercado. Ela influencia os investimentos, ela influencia o custo de capital, é a taxa mãe da nossa economia. Quando a gente pensa em uma taxa Selic a 13,25%, a gente sabe que o capital tá alto, certo? Mas essa é a taxa que bancos usam para emprestar dinheiro entre si. Maravilha? É uma taxa que você consegue investindo em um CDB de 100% do CDI, como a caixinha do Nubank, o porquinho do Inter, esse tipo de investimentos. Agora, vamos pensar no banco emprestando esse dinheiro? O banco ele não vai emprestar esse dinheiro a 13,25%. Quando você compra um CDB, você empresta dinheiro para o banco e o banco te devolve com juros. Se o banco está te pagando 13,25%, 13,15%, que é o CDI, por você emprestar dinheiro para ele, você acha que ele vai cobrar essa mesma taxa de juros para aquele pobre lascado que está indo pedir dinheiro para ele? Não, ele não vai cobrar só 13,25%. Existe um indicador que é o indicador de custo de crédito, como o próprio nome já nos diz, ele mede o custo do crédito. O custo do crédito não vai ser igual a Selic, tende a ser sempre maior. Imagina o salário do banco. O banco, ele empresta dinheiro para várias pessoas e ele tem o risco daquela pessoa não conseguir pagar ele. Acontece muito. Tem pessoas que pedem empréstimo e financiamento e não conseguem pagar. O banco, ele tem esse risco. Para assumir esse risco, ele tem que receber taxas maiores para diminuir o risco dele. E qual que é o ICC hoje? É de 21,5%. Esse é o custo do crédito hoje, não é 13,25%. Fechou em 2024 21,5%. E como a Selic aumentou, a tendência é que esse custo aumente. Isso aqui a gente está olhando para final de 2024. Esse indicador tende a aumentar. Logo, você que precisa de um financiamento, de um empréstimo, você vai pagar muito mais alto. Você vai pagar muito mais. E os pequenos negócios, pequenas empresas também têm essa dificuldade. Por quê? Quando uma empresa ela quer expandir, ela quer crescer, ela precisa de dinheiro, certo? Perfeito. E o que ela faz? Ela vai até o mercado financeiro pedir esse dinheiro. Fala, aqui banco, eu preciso de 100 mil reais que eu vou investir aqui na minha empresa e eu te pago aí com juros, beleza? Beleza. Só que fica muito mais caro para essas pequenas empresas, esses pequenos negócios. Eles precisam de dinheiro para comprar maquinário novo, comprar um espaço novo, aumentar a empresa. E isso torna tudo mais difícil. Uma Selic alta torna tudo mais difícil. O custo do capital fica mais alto. Como consequência, o consumo cai. As empresas, elas precisam se sustentar. E como que elas fazem?
elas contratam menos. Isso causa também, isso gera o desemprego. Se fica mais alto para aquela empresa se manter, como que ela vai aumentar os custos dela contratando mais funcionários? Se tá difícil para você encontrar emprego hoje, com uma taxa de juros alta, fica ainda mais difícil. Os juros, eles aumentam o endividamento das famílias. Hoje, cerca de 78% das famílias estão endividadas. Com uma taxa Selic alta, esse número tende a subir ainda mais, infelizmente. Se você está curtindo esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar seu like, que ajuda muito. E agora, Rafa, como se proteger então? Selic alta, o que eu faço? Primeiro passo, quando a Selic está alta, o custo do capital fica mais caro, então é importante você evitar custos muito elevados. Se você precisa fazer um financiamento ou precisa de um empréstimo, pesquise muito bem quais bancos estão oferecendo as melhores condições, melhores taxas. Evite ao máximo precisar do cheque especial. Com a Selic alta, o cheque especial fica ainda pior, ele já tem juros altíssimos. Taxas de juros alta, esse custo fica ainda maior. Quando a Selic está alta, os investimentos em renda fixa ficam atrativos. A gente consegue uma rentabilidade de 1% ao mês de forma segura, através dos investimentos de renda fixa. Então, colocando o dinheiro em Tesouro Selic, em investimentos que estão atrelados à taxa Selic, você vai ter rentabilidade maior. Sem contar que hoje a gente tem no Tesouro IPCA+, um investimento pagando inflação, que é o IPCA, mais 7%. Isso é um baita de um investimento, é muito difícil a gente ver um Tesouro IPCA chegando nesse patamar. Claro, como consequência, quando a taxa Selic ela aumenta, a bolsa tende a se desvalorizar. Rafa, devo vender os fundos imobiliários? Devo vender as minhas ações? Calma. Quando a gente olha para o histórico, toda vez que a taxa Selic sobe muito, está no patamar alto, os fundos imobiliários e as ações caem. Com certeza, óbvio, porque as pessoas migram dos investimentos de renda variável para renda fixa, que é muito mais seguro em relação a risco. Mas, passado um tempo, passado 1, 2, 3 anos após essa fase cíclica de taxa de juros alta, a bolsa tende a se recuperar muito forte. Ou seja, você compra barato quando está em crise, quando está com a taxa Selic alta, os preços caem, você compra barato para daqui 2, 3 anos você vender alto. Renda variável é isso, renda variável é a longo prazo. A nossa economia ela é muito cíclica. Uma hora a gente está com uma taxa Selic de 2%, uma hora a gente está com uma taxa Selic de 4%, uma hora está com uma taxa Selic de 12%, de 13%, 14%. É muito cíclica. Cada momento que está com a Selic alta, existem oportunidades diferentes. Selic alta, a oportunidade de comprar barato os ativos que estão se desvalorizando, bons ativos, e a oportunidade de investir uma renda fixa da sua reserva de emergência render mais. De você colocar um investimento em renda fixa, que é um investimento que tem aquela previsão, aquela segurança, que tem muitos tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você investir um CDB, aquele banco faliu, se você tiver até R$250 mil investido naquele CDB, você tem o seu dinheiro de volta, é um seguro, é muito seguro a renda fixa, que tem proteção do FGC, ou aquela renda fixa que tem a proteção do governo, que é o Tesouro Direto. Rafa, preciso fazer um financiamento, não vai ter jeito. Então, se planeja financeiramente antes, pesquisa bastante quais bancos estão dando juros menores, faça um planejamento, foque ali em ter a sua reserva de emergência. Se em algum mês você tiver um imprevisto, você já tem pelo menos ali um pouquinho da sua reserva de emergência para te ajudar, para cobrir esse imprevisto. Não se desespere, não venda os seus ativos de renda variável, não venda suas ações com prejuízo, seus fundos imobiliários com prejuízo. Quando você entra na bolsa focando em investir em renda variável, você já sabia. Você tem que saber, a obrigação sua saber que é para longo prazo. Se você tem uma viagem daqui a um ano e você vai investir para melhorar, potencializar seus resultados e coloca em ação um fundo imobiliário, tá erradíssimo. Renda variável é para 3, 5, 7, 10 anos para mais. Aproveita a taxa de juros se você é um investidor conservador, se você não começou a investir, aproveita a taxa de juros alta para colocar em investimento que vai te pagar bem. Taxa de juros alta não é boa. O dinheiro fica mais caro, mas é o que a gente tem hoje, então vamos aproveitar e vamos investir e rentabilizar mais o nosso dinheiro para tentar se proteger da inflação. Rafa, não sei investir. Por onde eu começo? Hoje você pode começar com a renda fixa, que está pagando bem,
Mas se você quer se aprofundar ainda mais na renda variável, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento OPD 2.0, onde eu ensino desde o zero, do básico, até o avançado, tudo que você precisa saber de forma dinâmica, de forma prática e direta antes de começar os seus investimentos. Até o próximo vídeo!